tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula, né, sobre os nossos polígonos. Agora a gente vai estar vendo a questão dos ângulos de um polígono. Nós vimos na aula anterior as diagonais de um polígono. Continuando aqui com o nosso polígono, nós temos dois ângulos em um único vértice, né? Esses ângulos são chamados de adjacentes, porque são vizinhos, e são suplementares. Então, ângulos suplementares são aqueles ângulos que somados vai dar 180 graus. Que nós vimos, né? Nós vimos lá quando a gente estudou ângulo suplementar e ângulo complementar. Eu tenho o nosso ângulo A, que é a parte externa, e nosso ângulozinho B, que está dentro do meu polígono. Então, ele é o ângulo interno. A soma do ângulozinho A com o ângulozinho B, eu tenho que será sempre 180 graus, né? Então, a soma de um ângulo externo com um ângulo interno, eu vou ter que será 180 graus. Pablo, e esse ângulo de 180, ele é chamado de ângulo raso, né? Isso mesmo, bem lembrado. Ângulo raso, certo? Eu vou chamar esse ângulo de ângulo raso. E somando, né, os dois vai dar 180. Tem o que é um ângulo raso. Então eu posso partir agora para a soma dos ângulos internos. Pablo, a soma dos ângulos internos de um polígono. A soma dos ângulos internos de um polígono, né, vai depender, vamos colocar aqui para a gente não esquecer, a soma dos ângulos internos de um polígono. Essa soma desses ângulos internos vai depender do número de diagonais que o meu polígono tem, do número de lados que o meu polígono tem também. Como assim, Pablo? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de um polígono que a gente já pratica bastante, né? Ó, eu tenho esse polígono aqui que é o nosso triângulo. Em um triângulo qualquer, triângulo A, B e C. Em um triângulo qualquer, eu já sei que a soma dos ângulos internos do meu triângulo, ângulo A, ângulo B, né, lá em cima, aqui ângulo C. A lá em cima, B e C. Eu já sei que a soma dos ângulos internos do meu triângulo é 180. Ângulo A mais o meu ângulo B mais o meu ângulo C tem que ser igual a 180 graus. E perceba que no meu triângulo eu não consigo traçar nenhuma diagonal, né? Então, só para a gente não esquecer, eu vou colocar aqui, né, que a soma, aí anota aí, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, é 180 graus, né? Beleza. Então, partindo desse princípio, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, eu vou trabalhar agora com o polígono traçando a diagonal. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos lá, vamos para a prática. Deixa eu subir aqui um pouquinho para a gente ver como é que vai ficar essa demonstração. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um polígono que é um quadrilátero. Ó, veja aqui o meu quadrilátero, tá aqui ele. Perceba que no meu quadrilátero eu tracei apenas uma diagonal. Pablo, eu poderia traçar outra? Poderia traçar outra diagonal sem problema algum, beleza? Mas eu sempre vou procurar traçar as diagonais a partir de um único vértice. Vértice A, vértice B, C e D. Eu vou procurar traçar sempre a partir de um único vértice para que vocês entendam melhor essa situação. O meu polígono tem quantos lados? 4 lados, né? Quando eu tracei a minha diagonal aqui, ó, o meu polígono, ele ficou com quantos triângulos? Pablo, tem 2 triângulos. Beleza, ó. Eu tenho um triângulo aqui e tenho outro triângulo do outro lado. Então, eu tenho
2 triângulos. E eu sei que cada triângulo tem quanto? 180 graus. Tranquilo? Beleza, não é isso? Então, se eu tenho 4 lados, ó, N, 4 lados, eu tenho quantos triângulos? 2 triângulos. 2 triângulos, beleza. Então, para determinar o ângulo total aqui, nesse caso, eu apenas multiplicaria o meu 180, que é a soma dos ângulos desses triângulos aqui, ó. Vou marcar aqui. A soma do triângulo ABC dá 180. O triângulo, vamos mudar a cor para facilitar, o triângulo A, D e C também vai dar 180. Ah, Pablo, então se eu tenho 2 triângulos, basta multiplicar 180 vezes 2. Isso, eu tenho aqui 360, né? Essa é a primeira maneira que nós temos para desenvolver. Vamos vendo aqui e daqui a pouco a gente vai ver a equação. Percebam o seguinte, eu tenho 4 lados, né? E tenho quantos triângulos? 2 triângulos, né? Beleza, multipliquei por quanto? Por 2, ó. 4 menos 2, 2. Multipliquei 180 por 2. Vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos aumentar o número de lados e vamos pegar um polígono agora de 5 lados, né? Vamos pegar um polígono de 5 lados e vamos ver como é que funciona. No meu polígono de 5 lados, eu tenho os vértices A, B, C, D e E. Lembram que eu falei? Tracem as diagonais a partir de quem? De um único vértice. Pronto, partiu do vértice quem? B. De B para E, de B para D. Tranquilo? Quantos triângulos? 1, 2, 3 triângulos, Pablo. Eu tenho um triângulo A, B, E. Eu tenho um triângulo B, E, D. E tenho um triângulo B, C, D. Então, dentro do meu triângulo, eu tenho que ele tem 180 graus. Pablo, eu vi agora que eu tenho 3 triângulos, né? Eu tenho 3 triângulos. Eu vou multiplicar por 3 de novo? Isso. Lembra que o outro a gente multiplicou por quanto? Por 2, né? Multipliquei por 2. Agora, como eu tenho 3 triângulos, eu vou multiplicar por quanto? Por 3. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Qual é o número de triângulos? Triângulos. Triângulos. Eu tenho 3. Número de lados? Número de lados, eu disse que são 5, né? Número de lados eu vou representar sempre com a letrinha N. Quantos triângulos foram formados? 3. Percebam que eu tenho quantas? Olha, 2. Pablo, isso deu o mesmo resultado lá do quadrilátero. Deu 2 aqui, ó. E você vai multiplicar por 2? Não, eu vou multiplicar por 3 porque é o número de triângulos. Eu quero que vocês prestem atenção que o número de lados menos o número de triângulos está sempre dando o número 2. Então, eu tenho 180 vezes 3, que vai ser igual a 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, né? Vai a 2. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Então, a soma dos ângulos internos do meu polígono de 5 lados é 540 graus. Beleza? Tranquilo? Fiquem atentos ao número 2. Ó, o número de lados menos o número de triângulos está dando o quê? 2. Vamos ver outra situação. Vamos aumentar o número de lados, né? Percebam que quando eu aumento o número de lados, eu vou aumentando o número de diagonais, ó. Eu tinha aqui, ó, 4 lados, né? Tracei uma diagonal a partir de um único vértice, tá aqui. Eu tenho 5 lados, tracei 2 diagonais a partir de um único vértice. Agora nós temos 6 lados. E aí percebam que nós traçamos quantas diagonais? 3, Pablo. 1, 2, 3. Muito bem. Se são 3 diagonais, eu tenho aqui 180
né? Que são triângulos 180, 180 e 180, que é o que? A soma dos ângulos internos desse triângulo. Cada triângulozinho desse, a soma vai dar 180. Beleza. Quantos triângulos nós temos, né, nesse meu polígono? Número de triângulos. Triângulos. Nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos. Muito bem. 4 triângulos. Tranquilo, tranquilo. Pablo, e aí você me disse o seguinte, que eu posso subtrair o número de lados pelo número de triângulos. Vamos ver. Vamos ver. N é o nosso número de lados. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Menos 4, que é o número de triângulos. Deu quanto? 2 de novo, ó. Eu vou botar uma setinha aqui com um triângulo para a gente saber, certo? Que aí fica mais fácil para vocês, para não esquecer. Então, número de triângulos, 4 triângulos. Percebam que em todos os casos, está dando 2. Então, o número de lados, né, está sendo menos o número de triângulos e está dando sempre 2. Pablo, e para determinar os ângulos internos, né, desse meu polígono, como é que eu vou determinar esses ângulos internos do meu polígono? Para determinar os ângulos internos, a soma dos ângulos internos, eu vou escrever o nosso desculpa aí, o nosso 180, certo? E vou multiplicar pelo número de triângulos, galera. Então, quantos triângulos nós temos nesse meu polígono? 4. Muito bem, 4. Então, eu vou pegar aqui o nosso 180 vezes 4, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8 vai dar 32. 4 vezes 1, 4. Com o nosso 3, 72. Então, eu tenho aqui 720 graus. Beleza? Tranquilo. Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos aqui para um exercício, né? Uns exemplos. Antes do exemplo, vocês podem estar se perguntando o seguinte: Pablo, e se for um polígono de 20 lados, de 10 lados, como é que eu vou traçar tanta diagonal? Para essa situação desses polígonos, né, eu vou usar a equação de soma de números de lados. Então, para a equação de soma, deixa eu escrever aqui uma observaçãozinha. Vamos lá, voltando ao nosso triângulo aqui, né? Equação de soma dos ângulos internos. Dos ângulos internos. Pronto. Como é que vai ficar essa minha equação de soma? Pessoal, lembrem o seguinte. Eu disse a vocês que o número de lados de um polígono, de lados, não, vamos consertar isso aqui, coisa feia. De lados de um polígono, eu represento por quem? Pela letrinha N, foi isso? Nós vimos que o número de triângulos sempre estava dando o quê? 2, né? Sempre eu pegava, dava 2. Então eu posso escrever o seguinte, ó, que o número de triângulos eu posso escrever a seguinte relação: o número de triângulos é o número de lados menos 2. Né? Vocês viram que o número de triângulos sempre, quando eu diminuía, dava quem? 2. Pablo, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou pegar essa outra imagem aqui para a gente ver. Ó. Número de lados eu tenho quanto? 6. Né? 6 menos o número de triângulo dá o quê? 2. Se eu digo que o número de lados menos 2, eu tenho quantos triângulos? 4. Não entendi, Pablo. Ó, eu disse aqui, n menos 2 é o número de lados. Em um polígono de 6 lados, ó, de 6 lados, menos 2, né? Menos 2, sempre menos 2 é padrão. Eu tenho quantos triângulos dentro dele? 4. Aqui, ó.
Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 2, eu tenho que será 4 triângulos. Ah, Pablo, então vamos lá. Vamos ver outro exemplo. Se eu tenho um polígono de 3 lados, menos 2, quantos triângulos tem? 1, que é o nosso próprio triângulo, ok? Pablo, então, para outro exemplo, aquele polígonozinho de 5 lados, vamos ver? Eu tenho aqui, ó, 5 menos 2, que é padrão, 5 menos 2, 3. E eu tenho 3 triângulos dentro dele. Aqui a imagem de novo. Temos sim, ó, 1, 2, 3. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Partindo desse princípio, né? E aí eu lembro o seguinte, que a soma desses ângulos, né? A soma desses ângulos será igual a 180, né? Então eu tenho que, aquela informação que eu coloquei lá em cima, eu vou colocar de novo. A soma dos ângulos internos, de um triângulo, será sempre igual a quem? Eu ouvi aí? 180. Muito bem, 180 graus. Essa é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu vou chamar a atenção para isso aqui, né? Vou colocar aqui porque vocês vão ficar sempre ligados, ó. Isso aqui é o que? É o número de lados. E o resultado é o que? Número de triângulos, certo? Que o meu polígono vai ter. Então, explicando novamente, 6 menos 2, 4. 6, número de lados. 4 será o quê? O número de triângulos que o meu polígono vai ter. Beleza. Então, partindo disso aqui, pessoal, desse princípio, eu tenho que a nossa equação será o seguinte. S, que é a soma, vou botar um izinho aqui, que é padrão, né? Soma dos ângulos internos é igual a N menos 2 vezes quem? 180 graus. Oxe, Pablo, não entendi. A soma é igual ao número de lados menos 2, que é igual a 180. Por que menos 2? Porque eu vou ter o número de triângulos, ó. Perceba aqui de novo a nossa imagem. Perceba aqui, ó. Eu tenho aqui 5 lados menos 2 dá quanto? 3. E é 3 vezes quem? 180, certo? Tá aqui de novo a nossa imagenzinha representando. Então, essa será a nossa equação que nós vamos estar utilizando. O nosso N é o número de lados. E o nosso SI é a soma dos ângulos internos, certo? Dos ângulos internos. Pronto, interno. Opa, não tá saindo a imagem, Pablo. Vamos lá, vamos organizar aqui para ela sair. Pronto, agora tá. N, número de lados. SI, soma dos nossos ângulos internos. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos fazer aqui uns exemplos. Vamos ver aqui, ó. O nosso primeiro exemplo, ele diz o seguinte, ó. Vamos para o primeiro exemplo. A medida, né? A soma das medidas internas de um pentágono é, ó, pentágono. Um pentágono é um polígono de quantos lados? E aí, quem lembra? Vamos lá. Um pentágono, ele vai ter quanto? Penta, né? Eu falei. Então, 6 lados, não é isso? Então, eu tenho aqui que o nosso SI é igual à nossa equação, N menos 2 vezes 180 graus. SI é igual a 6 menos 2 vezes 180. Pessoal, fica ligado aqui. Primeiro, eu vou executar, né, a nossa subtração. E depois eu vou estar executando a nossa multiplicação. Cuidado com esse detalhezinho.
Não vão inventar de querer fazer aquele tal chuveirinho não, que está atrapalhando muita gente. SI, então, é igual a 4, que 3, 4 vezes 180. Nós já fizemos um desse aí. SI é igual ao nosso 180 vezes 4, que vai dar 720 graus, né? É o nosso pentágono. Vamos aqui para mais uma. Olá. Em um polígono de 13 lados, qual a soma dos ângulos internos? Ó, já me deu 13 lados. Então, ele me deu o valor de quem? De N. Vamos lá? SI é igual a N menos 2 vezes 180. Nossa equação. Soma dos ângulos internos será igual a 13 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos, 13 menos 2 vai dar 11. Então, eu tenho 11 vezes 180. 11 vezes 180, eu tenho que vai dar 1980. Confiram aí, se estiver errado, bota lá embaixo. Ô, Pablo, a multiplicação está errada, deu tanto. Tranquilo? Vamos para a próxima, que está entendido? Vamos lá, que é para não ficar muito longo o vídeo. Determine a soma, agora eu quero diferente. Determine a soma das medidas dos ângulos internos de um icoságono. Pessoal, icoságono é aquele polígonozinho que vai ter 20 lados, ok? É o nosso polígono de 20 lados. Então, SI é igual a N menos 2 vezes 180. SI é igual a 20 menos 2, que é o número de lados, vezes 180. 20 menos 2, eu tenho que será 18. Então, a soma dos ângulos, 18 vezes 180. SI é igual a 18 vezes 180, nós temos que o meu polígono terá a soma dos seus ângulos internos igual a 3.240. Beleza? Tranquilo? Próximo. Para a próxima aqui, nós temos o seguinte, nós temos diferente, né? Eu confundi com a terceira. Quantos lados possui um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a 1440? Ó, agora ele deu o nosso SI, né? Ele deu SI e ele quer o número de lados, ele quer o valor do nosso N. Pablo, e isso é possível? Sim, é possível fazer. Como? Vamos lá. Primeiro, vamos escrever nossa equação. SI, N menos 2, número de lados, vezes 180. Ah, Pablo, eu vou fazer o processo inverso. Isso mesmo. Como é que fica? Eu tenho 1440 no lugar do SI, que é a soma, N menos 2 vezes 180. Agora sim, percebam que eu vou ter que aplicar aqui o nosso chuveirinho, né? Por que o chuveirinho? Porque eu tenho uma incógnita que está sendo multiplicada por 180. Então, eu vou pegar o meu 180 e vou multiplicar por 2, ó, por 2, e depois vou multiplicar ele por quem? Por N. Né? E aí tem a multiplicação do número inteiro pelo número decimal. Desculpa aí, galera. Então, vamos lá. Repete o 1440, que é igual 180 vezes N. Eu não sei quem é N, então vai ficar 180 vezes N. Menos com mais vai dar menos. 180 vezes 2, eu tenho que isso aqui será igual a 360. Perceba, pessoal, que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Nós já aprendemos a resolver a equação. Tá negativo, passa positivo. Se tá positivo, passa negativo. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 1440 mais 360. Tava lá do outro lado da igualdade, né? E veio, ó, vou levar ele lá para o lado do 1440. Que é igual a quem? 180 vezes N. Pablo, e agora? Eu vou somar. Posso somar e dividir também logo para adiantar meu lado? Pode. Mas eu vou fazer detalhado. Então, 1440 mais 360, nós temos aqui 1800, correto? Que é igual a 180 vezes N.
O nosso 180 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo o número que está lá, né? Operação inversa. Então eu vou organizar aqui, 180 igual a 1.800, né? Nosso N, que vai ser dividido aqui por 180. Pablo, aqui eu posso cortar o zerinho? Pode, para facilitar, né? Aí já facilitou nossa vida. Eu tenho agora 180 dividido por 18. E aí fica bem facinho o meu 180 dividido por 18, né? Já fiz, cortei o zerinho, dá o quê? 10. Então, meu polígono é um polígono de 10 lados. Ok, galera? Beleza? Então, a gente fica por aqui com mais uma aula de geometria. E se gostou, deixa aquele like, né? Deixa aquela curtidazinha. Se não curtiu nossa página, curte aí para ajudar o gordinho. Beleza? Tranquilo? Até mais.